Olá, eu sou a professora Érica Regina de Língua Portuguesa e nós vamos iniciar nossas aulas agora gravadas. Bem, como eu já disse, eu sou a professora de Língua Portuguesa da EREM Antônio Padilha e nosso primeiro assunto serão os advérbios e a construção de sentido no texto. Os advérbios são palavras importantíssimas porque elas nos ajudam a construir o sentido que desejamos transmitir aos nossos leitores. Por isso, vamos iniciar observando esta imagem riquíssima, porque nós temos aí várias ações acontecendo e o advérbio ele vem acompanhado às ações, porque ele dá à ação uma nova circunstância. Vamos entender melhor? Primeiro, vamos observar o que essa imagem nos transmite, o que eles estão fazendo. Bem, 4 amigos treinam juntos na academia pela manhã. Observem, há ações acontecendo. Então, onde estas ações acontecem? Vamos observar aí o nosso primeiro advérbio. 4 amigos treinam juntos. Onde? Na academia. Então, esta expressão na academia traz para mim uma nova circunstância, uma nova informação sobre a ação verbal, que é onde a ação está acontecendo. Tá? Então, na academia é um exemplo de locução adverbial, já que eu tenho 2 palavras aí com sentido, com valor de advérbio. Bom, outra informação que eu consigo captar aí nesta imagem e também neste enunciado é que 4 amigos treinam juntos na academia. Quando? Pela manhã. Então, veja que há uma determinação aí de tempo, né? De quando a ação ocorre. Então, na academia indica lugar, pela manhã indica tempo. Estes são exemplos claros de locuções adverbiais, ou seja, palavras que têm valor de advérbio, né? E o advérbio ele traz isso, uma nova informação, uma nova circunstância ao verbo. Vamos observar também em outro tipo de texto? Bom, nós temos aqui esta historinha de Mafalda, né? Uma personagem bem conhecida. E, como eu já disse a vocês, para analisar uma história como essa, eu não posso olhar só o desenho ou só as palavras, mas eu tenho que olhar o conjunto, eu tenho que olhar o todo, né? O que está acontecendo aí. Então, neste caso, eu tenho aí uma personagem, né, buscando algo. Então, o que ela está procurando? Vamos observar a ação verbal dela, o que ela está procurando. Neste caso, vemos que em todas as imagens há ações praticadas pela personagem, mas ela pensa em algo e vai respondendo também não. Né? Sempre palavras negativas. Observe. Outro detalhe importante também é que em cada balãozinho, cada imagem que aparece no balão de pensamento da personagem, tem uma etiquetinha que tem assim, para papai. Então, percebemos que ela está em busca de um presente para o pai, não é? E em cada coisa que ela pensa, ela vai eliminando, diz não, menos ainda, não, também não. E ao final ela diz, como você é complicado, hein? E o pai, por sua vez, não entendeu nada. Então, veja, o que ela está procurando aí, né? Um presente para o pai. Ela deseja comprar um presente para o pai. Mas, em alguns quadrinhos, Mafalda, ela diz não. Essa palavra faz referência a uma ação verbal implícita. Lembramos que implícita é aquilo que está dentro da história, não está escrito exatamente, mas pela compreensão do contexto eu consigo inferir. Não é? Então, implícito é aquilo que está dentro do texto. Eu consigo perceber através da leitura e da análise do contexto. Mas que pode ser inferida pela leitura de imagens. Que ação verbal é essa? Olha, antes de analisar que ação verbal é essa, eu tenho que lembrar o que é verbo. Porque se eu não lembrar o que é verbo, eu não vou conseguir analisar a ação verbal de Mafalda, não é expressa aí por Mafalda. Então, um verbo é a palavra que indica acontecimentos representados no tempo como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Então, nós vemos aí que aquela palavra que refere-se à ação, a um estado,
um fenômeno, né, que a gente costuma dizer fenômeno da natureza, elas são classificadas como verbos. Bom, que ação verbal é essa? Não é? Então, ela está buscando aí comprar ou presentear o pai. A palavra não modifica essa ação? Ora, pensando aí na ação comprar, né, que é o que ela está buscando aí, é um presente para o pai. Então, quando ela diz não, essa palavra, ela modifica a ação verbal? Sim, né? Nós vemos que ela modifica sim a ação porque ela nega. A ação poderia acontecer, mas quando ela diz não, então ela desiste, tá? Daquele ato. As palavras utilizadas nas falas também, menos ainda, também não, bem presente aí nos quadrinhos, desempenham uma determinada circunstância. Como eu disse a vocês anteriormente, o advérbio ele traz a ação verbal, uma nova circunstância ou uma nova informação. Então, essa palavrinha não presente aí, ela traz uma circunstância de negação. Ela nega a ação, né? Por isso, é um exemplo de advérbio. E lembrando, quando eu tenho duas palavras, eu tenho uma locução adverbial. Bem, mas é preciso também entender e o que é exatamente o advérbio, né? Já que estamos falando sobre isso. Então, nós vemos que são palavras invariáveis, que se associam a verbos, principalmente a verbos, mas não só aos verbos. Quando eu falo invariável, é porque ela não sofre modificação. Que modificação seria essa? Plural, singular. Ela vai ter a mesma forma para as duas situações. Por exemplo, a palavra não, né? Plural, singular, você também utiliza da mesma forma. Indicando as circunstâncias do processo de ação verbal, apresentando uma caracterização mais precisa desse processo. Por isso, funcionam como modificadores dos verbos. Olha só, lembra da nova circunstâncias que eu disse que ele traz ação verbal? Então, modificadores dos verbos, que é uma ação. Aos adjetivos também, o advérbio ele também pode trazer uma nova informação ou circunstância ao adjetivo. Quando ele faz isso, nós temos que lembrar que adjetivos são palavras que dão características ou qualidades ao substantivo. Quando ele faz isso, ele intensifica essas qualidades, tá? Então, se eu digo assim, Mafalda é muito inteligente. Olha a palavra muito aí. Muito inteligente, né? Então, eu tenho a palavrinha muito dando essa intensidade ao adjetivo, tá? E a outro advérbio também, ele também pode modificar um outro advérbio, intensificando o seu sentido. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Para compreendermos melhor. Eles trabalham muito bem. Olha aí, né? Eu tenho já uma palavrinha aí destacada para facilitar a nossa análise. Então, veja, quando eu digo que eles trabalham, nós já vemos aí que a palavra trabalham é ação verbal. Ótimo, perfeito. Agora, como que eles praticam essa ação, não é? De que forma? Com que intensidade? Então, quando eu digo que eles trabalham muito, eu já dou essa ideia de intensidade, né, da ação praticada. E quando eu digo bem, eu digo o modo como ele está praticando essa ação. Então, eu tenho aí muito, as palavras muito e as palavras bem, não é? Dando essa intensidade. Veja, a palavra muito é um advérbio de intensidade, não é? E que dá essa nova informação. Veja que quando ele fala que eles trabalham muito bem, as duas palavras estão referindo-se aí à ação verbal. E a palavra bem é um exemplo de advérbio de modo, né? Já que eu indico aí o modo como ele realiza esta ação. Então, este foi um exemplo com o verbo. Trabalham é um verbo. Mas olha este outro caso aí, ó. Eles são bastante talentosos. Veja que a palavra bastante não está no plural, porque é invariável, lembra? Invariável. Então, neste caso, eu tenho uma palavra dando uma característica, né? Não é agora um verbo, mas uma palavra que dá característica. Então, vamos ver. Eu tenho aí bastante e talentosos referindo-se a eles, né? Ao sujeito aí. Então, a palavra bastante é um advérbio de intensidade, né? Porque vai intensificar aí, ó, o adjetivo talentosos, né? Tá mostrando que ele é bastante talentoso. Ele não é só talentoso, mas ele é bastante, intensifica essa característica, tá? Então, veja como é bem simples.
Bom, trazendo aí outros exemplos. Perdão aqui. Isso. Trazendo outros exemplos, eu tenho aí também os enunciados. Veja, eles leem. No caso 2, eles leem bem. Na primeira frase aí, você tem apenas a ação verbal. O que é que eles fazem? Eles leem. Mas na segunda frase, você tem, além da ação verbal, uma outra palavra que está dando uma nova circunstância, está dando uma nova informação sobre essa ação verbal, que é o fato de que eles leem, mas leem bem. Ó, o modo como eles praticam essa ação. Eles leem bem. Então, a palavra bem traz aí essa nova informação, essa nova circunstância para o verbo leem, e por isso é classificado como advérbio. No caso, é um advérbio de modo, porque indica o modo como eles praticam a ação. Bom, mas como nós vimos aí, o advérbio, ele ajuda a construir os sentidos que queremos, né? Então, eu trouxe para vocês, como exemplo também, um outro tipo textual, que é a letra de canção. E na letra das canções a gente também pode encontrar o advérbio atuando muito bem, né, nessa construção de sentido. Eu trouxe a canção Como Nossos Pais, de Elis Regina, uma música antiga, mas belíssima também. Né? E observe que eu já destaquei algumas estrofes para a nossa análise, né? Já que não vai dar. Recomendo, inclusive, que em algum momento vocês parem para ouvir a canção, vocês vão gostar muito. Mas vamos à nossa análise. Bom, após ler a canção, e aí vocês vão gostar bastante, nós vamos analisar algumas situações, e aí eu já separei alguns casos. Bem, veja nessa primeira estrofe aqui que eu destaquei. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Então, aqui nesta primeira estrofe destacada, eu tenho aqui das coisas que aprendi. Aprendi é uma ação verbal, né? Aprendi, verbo. Agora, onde aprendi as coisas? Nos discos. Então, a expressão aí nos discos é um exemplo de palavras com sentido de advérbio. Vocês vão observar que eu estarei sempre falando nessa questão de sentido, porque é isso que nós trabalhamos dentro da construção textual. Né? É importante saber a classificação, sim, mas vocês serão cobrados no Enem, no SSA, muito sobre o sentido que a palavra atribui aquele enunciado, atribui aquela frase. Então, ó, atenção. Bom, vamos observar aqui. Não vou para onde? Então, vamos observar aqui outro trechinho, né, que eu selecionei. Não vou voltar para o sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Opa, olha aí. Não vou para onde? Cadê a ação? Não vou voltar. Olha aí no primeiro verso. Lembre-se, verso é cada linha da estrofe. Não vou voltar para o sertão. O verbo voltar aí está bem presente. Agora, para onde? Né? Vou voltar para onde? Para o sertão. Tá vendo aí como o advérbio, nesse caso locução adverbial, porque há mais de uma palavra, tá vendo aí como ele está sempre trazendo, complementando o sentido que eu quero transmitir? Né? Estou indicando aí lugar, o lugar onde não quero, né? Onde não vou voltar, para onde não vou voltar. Observa, as aparências enganam. As aparências enganam? Vamos analisar. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Então, quando ele diz aí, as aparências, a pergunta, né? Respondendo à pergunta, as aparências enganam? Não, não é? Nós vimos que o verbo enganar, engana. Nesse caso aí, a ação verbal está sendo negada pela palavrinha não, ou seja, trouxe uma nova circunstância, uma nova informação ao verbo. E veja que esse advérbio, ele modifica a ação verbal, porque agora ele negou, né? Se ele negou a ação, deixou de acontecer, tá? Olha esse outro caso. Mas é você quem ama o passado e que não vê.
É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Aí nós perguntamos, quando o novo vem? Vamos analisar o último verso? Que o novo sempre vem. Olha aí, o verbo é a palavra vem. Mas quando essa ação verbal acontece? Já estou me referindo a tempo. Em que tempo ele acontece? Então, olha que resposta simples. Sempre. A palavrinha sempre está aí próximo ao verbo, está dando essa ideia temporal, essa ideia de tempo. Olha este outro caso. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova circunstância e juventude está em casa, guardado por Deus, contando o vil metal. Quando alguém me deu uma ideia de uma nova consciência e juventude? Primeiro verso, tá aí, tá a ideia de tempo. Hoje eu sei que quem me deu a ideia, olha no primeiro verso. Quando foi? Hoje. A palavrinha hoje também dá a ideia de tempo. Olha este outro caso. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. De que maneira vivemos? Olha o verbo vivemos aí. E aí o último verso traz esta informação que complementa o sentido do verbo vivemos. Como nossos pais. Olha que legal, tá? Então, vejam que em todo momento o advérbio, a locução adverbial está trazendo a nova circunstância ao verbo, mas também está complementando o sentido. Olha como ele é importante, não é? E o advérbio nós utilizamos em nosso dia a dia nas mais variadas formas. Então, olha aqui, ó. Os professores estão bastante preocupados com a desatenção do aluno. Veja que a palavra bastante está destacada, e é esse, né, o pedido que eu faço, que observe os enunciados e indique os sentidos expressos. Veja que mais uma vez estou falando sobre sentido. Então, quando eu digo bastante preocupados, essa palavra bastante vai dar a ideia de tempo, lugar, modo, intensidade. O que vocês acham? Intensidade, não é? Bastante preocupados. Veja que a palavra bastante aí refere-se a preocupados, que é um adjetivo. Olha o outro. Pedro nadou muito mal. Então, o que eu faço agora nessa palavra que está em negrito? Eu sei que tem a palavra muito aí, mas agora o que nos interessa é o que está em destaque, tá? Veja que lá no enunciado pede advérbios destacados. Então, a palavra mal aí, ele não dá essa ideia de intensidade. Ele não dá a ideia de tempo, nem dá a ideia de negação, mas ele dá a ideia de modo, o modo como aconteceu a ação. Essa atitude é a menos correta, ó. Então, nesse caso, aí mais uma vez, quando eu digo menos, dessa ideia de intensidade. Ana estudou para a prova ontem. Quando eu digo ontem, eu estou referindo-me a tempo, né? Então, quando que essa ação aconteceu? Quando que Ana estudou? Ontem. Então, aí eu tenho uma palavrinha que indica tempo. Viu aí? Como é bem simples identificar, e sempre nós estamos trabalhando com sentido, o sentido expresso pela palavra. Bom, a locução adverbial, eu venho falando bastante dele já desde o início da nossa explicação. Você vai ter uma locução adverbial sempre que você tiver duas palavras ou mais, dando essa ideia de advérbio, exercendo o papel, exercendo a função de advérbio, ou seja, estiver trazendo uma nova circunstância, um novo sentido para o verbo, para o adjetivo ou para um próprio advérbio. Então, eu coloquei aí abaixo, observa aí, que ele também pode indicar, né, lugar, como à esquerda, à direita, de longe, de perto, né? Afirmação, por certo, sem dúvida. E observe que nunca há uma só palavra. Sempre você tem duas palavras ou mais, né, sendo aí escrita, utilizada. De modo, às pressas, passo a passo, de cor, em vão, em geral, de frente a frente. E tempo, de noite, de dia, de vez em quando, à tarde, hoje em dia. Veja que são expressões bem corriqueiras. São expressões que nós utilizamos, mas às vezes não entendemos, né? Não paramos para analisar a importância que elas têm dentro da construção do sentido da nossa fala ou dos nossos textos. Bom, e a classificação dos advérbios e locuções adverbiais é feita através de um critério de ordem semântica. Quando eu falo em semântica, eu estou falando de sentido. Observa sempre isso, tá?
conforme as circunstâncias que exprimem com relação aos verbos, adjetivos ou advérbios. Vamos observar aqui. Nesse quadrinho eu coloquei de uma forma bem resumida, coloquei para vocês de uma forma bem resumida algumas palavras, não é? E as ideias, os sentidos que elas transmitem. Então, observe aí. Eu tenho advérbios de intensidade, ou locuções adverbiais, quando eu dou 2 palavras, e vocês vão observar que são palavras que dão essa ideia mesmo de intensidade dentro das construções frasais, dentro dos enunciados, dos textos, tá certo? Afirmação, sim, efetivamente, certamente, seguramente. Negação, não, absolutamente, nem de modo algum, de jeito nenhum, tampouco está certo, viu, gente? Dúvida, talvez, quiçá, caso, porventura, por certo. Bom, qual é o conselho que eu dou a vocês nesse sentido? Estejam lendo mais, estejam pesquisando, isso é muito bom. Porque quanto mais a gente pesquisa, mais informações importantes nós encontramos. Isso é importante para as nossas escolhas na hora de escrever. Outras circunstâncias das locuções adverbiais, ou seja, outras palavras, outros sentidos que a gente pode estar encontrando, não é? Dentro desse uso das locuções adverbiais. Olha, eu coloquei aí. Ana falou sobre literatura romântica. Então, quando eu digo que Ana falou sobre o quê? Sobre literatura romântica. Eu tenho aí um conjunto de palavras destacadas, introduzidas pela palavra sobre, que dão essa ideia de assunto. Por isso, eu chamo de locuções adverbiais, que não é só a palavra sobre, mas é todo o complemento, sobre literatura romântica, tá? Foi ao teatro com os amigos, da ideia de companhia, né? O uso da preposição aí é importantíssimo, porque ela traz essa construção, né? Ela introduz a construção da ideia de companhia. Só sairá da sala com autorização, ou seja, é uma condição para a ação acontecer. Preparou-se com afinco para os exames vestibulares. Preparou-se com afinco para quê? Para os exames vestibulares. Então, veja aí que dá essa ideia de finalidade, né? Para quê estudou? Preparou-se com afinco. Redigiu o texto final com uma caneta tinteira, ou seja, instrumento. Redigiu é um verbo, é uma ação verbal. Então, como? Qual foi o instrumento utilizado, né, para a ação verbal? Com uma caneta tinteira. Então, para identificar o valor semântico das conjunções, é preciso você levar em conta o contexto. Então, não adianta simplesmente ler a palavra isolada. Você deve analisar o contexto. E assim, gente, eu anseio que vocês busquem mais informações, mas já fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Então, amplia o estudo, aprofunde seu estudo e busque mais informações. Nosso próximo encontro, né? Logo, logo vocês tomarão conhecimento, mas desde já agradeço a companhia e até a nossa próxima aula.